sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute e essa aqui é a minha turma maravilhosa, porque eu não venho sozinha, Lili, Soninha, Pedrinho, e a gente está aqui para bater um papo com vocês. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que com certeza acontece com todo mundo. Quem é que não briga por aí? Seja naquele grupo familiar do WhatsApp, onde a gente acaba saindo do grupo e depois volta de novo, seja com amigos, seja em casa, com a família. Mas a gente quer saber, quem é você nessa briga? E nós vamos começar com a Soninha, que é a nossa lutadora oficial aqui, que deve ser Pensei que tu ia dizer que é a mais brigona. Vamos começar. Não, mas a Soninha... Não, a Soninha não é, gente. A Soninha, ela é lutadora. Sim. É. Assim, eu vou dizer que a arte marcial me moldou muito. A minha força de implosão, né? Porque realmente era muito terrível. Mas agora, assim, tu aprendeu a te controlar com ela. Eu penso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sei falar com a boca, eu falo com as mãos. Né? Eu me avanço. Então eu tenho Pá, que falo com as mãos aqui, ó, dá um socão. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou muito espiritualizada, né? Mas quando a coisa é demais, eu chamo realmente meu anjo da guarda para me ajudar a bater na pessoa. Não, mas tu é aquela espiritualizada, assim, que tu tá olhando pra pessoa que tu tá brigando e lá dentro tu tá dizendo... Tudo aqui. Né? Quero que caia um raio. Eu tenho um dicionário de palavrão que vocês não conhecem, em 3 línguas. Eu sei todos eles, assim, do it ao espanhol, eu sei aquele, né? Eu falo tudo pra Tu dentro. acredita que eu sei palavrão em libanês? Eu acredito, é bom. Como é bom xingar em outro idioma. Lilito, a Lili eu sei que é boa de briga, porque ela é do meu time. Nossa, eu sou furiosa. Meu problema. E claro que eu já melhorei bastante, né? A gente vai ficando mais Não, e tu não madura. consegue disfarçar, né, Lili, Não pelo que eu te consigo. conheço. E uma coisa que me tira do sério, gente burra me incomoda demais. Eu perco, sabe? Eu tento Começa a subir no explicar. tom, né, Lili? Vou subindo. Chegou uma hora que eu tô com vontade de estrangular a criatura, sabe? Sério, eu procuro me controlar hoje, porque eu não gosto de ficar tão brava, porque depois eu fico mal, sabe? Assim, parece que dá uma descarga de adrenalina. Parece que perde a razão, né? Exatamente. Então, eu procuro me controlar. Mas eu sou do tipo que, se fico muito furiosa, eu me avanço. Tá, e né? no Quando eu vejo trânsito, todo como é mundo- que tu é? Porque eu sei que tu dirige. No trânsito, tu sabe que até sou calma. Aprendi a ficar calma, mas eu xingo bastante. Eu sou tipo aquele... Não, no trânsito eu acho que tá todo mundo muito pateto, entendeu? Assim, eu acho que ninguém... Abre a sinaleira, ninguém arranca, parece que eu fico lá de E daí tu Deus, xinga. o que estão fazendo? Eu já buzino. Eu Eu tô também. pouco me lixando, porque todo mundo diz que mulher adora buzinar. Com Não é que eu certeza. gosto, mas eu meto a buzina, não quero nem saber. Tu Vou viste aquele sair filme, buzinando. Um Dia de Fúria? Vi. O cara... Vocês viram? Não. Sim, né? O cara tá no trânsito, essa sou eu, né? Eu não gosto de dirigir porque eu sei que eu sou assim. Não, eu gosto. Ele tá no congestionamento e ele fica furioso, ele larga o carro e vai a pé. Ai, gente, mas Não uma julgo. vez aconteceu comigo isso. O carro apagou, eu coloquei gasolina e saí, tinha sinaleira. Um cara estava na minha frente, eu parei atrás e o carro apagou. Não sei se a gasolina estava suja, o que é. E o de trás começou a buzinar. Eu desci do carro, fui lá e disse: escuta, tu acha que eu parei por quê? Porque eu quero complicar o trânsito? Ou seja, ela é uma Porque eu não barraqueira. tenho o que fazer. E tem umas pessoas que acham que no momento que ela buzinou, tô curiosa, né? É. Eu disse: por que tu tá... E O a carro mulher vai se do cara... Não. helicopterizar. E o mais legal é que, assim, eu tava falando com o cara, a mulher do cara... O que tá se metendo? Eu digo: cala tua boca, não é tu que tá dirigindo. Já foi aquele... Mas eu não sei o que deu naquela porcaria daquele carro, daquela gasolina, que eu voltei, liguei e pô, pegou. Tu larga todos os seus A demônios. gasolina devia Eu ter... acho. Ali. E tu, Pedrinho? Eu sou que nem a Lili, assim, eu sou muito explosivo, mas é difícil, assim, eu ficar brabo ou explodir, porque realmente aconteceu alguma coisa bem séria. Eu no trânsito, eu sou assim, se a pessoa não anda, eu acho que buzina foi feita para isso. Às vezes tu alerta, tu avisa, dou 2 buzinadinhas, assim, mas quando tem uns Porque sinal animais de luz, dirigindo... não adianta. Porque tem gente que compra a carteira, né? Então, assim, E o celular, né? Como tem? É. Tem.
Por isso que a luzinha não adianta mais, tem que ser a buzina Tu mesmo. sabe que esses dias Grito na janela. no grito, esses dias eu vi um atropelamento, assim, que tava um carro descendo a milhão na frente do meu prédio e eu olhei, assim, a mulher dirigindo, olhando o telefone, não viu que a sinaleira estava fechada. Foi. E daí tava atravessando uma mãe com um carrinho de bebê Nossa, que e uma senhora atrás. Ela deu com tudo. Quando a mãe com o carrinho de bebê viu, ela empurrou o carrinho pra frente. Aí ela deu com tudo na mãe e na senhora. Quando eu vi aquelas duas estateladas no chão, eu olhei e falei, meu Deus, matou, né? E ela paralisada dentro do carro, assim. Fui descendo, cheguei ali, dei uma mão, assim, pra levantar, ninguém morreu. Uma outra criatura atravessando a rua pegou o carrinho com a criança, que já estava aos prantos. E era uma criança maiorzinha, assim, sabe? E Entendi o que estava acontecendo. Entendeu o que estava acontecendo, começou a chamar pela mãe, a mãe estatelada no chão, a outra trancada dentro do carro, daí eu fui na porta do carro, bati no vidro da mulher, eu olhei assim para ela e ela, eu não vi, eu falei, sim, tu não viu porque tu estava no telefone. Eu não estava no telefone, eu falei, tá, então tu atropelou propositalmente? O que tu prefere? Eu não vou chamar agora a polícia. Não chama a polícia que o meu IPVA tá atrasado. Eu falei, então tá. Falei, aí eu falei pra ela, eu disse, então tá. Então eu vou deixar as mulheres estateladas ali no chão. Tu quase matou uma criança e não quer que chame. Mas, por favor. Tá louca? Aí começo a brigar com umas coisas assim, porque é um absurdo. Tu compra a briga dos outros, Pedro? Não, eu não quero interferir no destino de ninguém. Já comprei, mas hoje não compro mais. Eu compro. Eu também compro, mas o que tu se refere a interferir no destino? Sabe o que me incomoda, que eu chego a interferir, é quando eu vejo uma injustiça, uma pessoa sendo injustiçada e não sabendo se defender, entendeu? Mas daí tá interferindo igual? Pois é, mas eu não consigo eu não calar minha consigo boca. Não, mas isso é uma coisa que eu treinei. Eu interfiro quando eu vejo que a pessoa é indefesa perante aquilo. Exatamente. Aí o instinto de lutador entra, não adianta, né? Já bota a mão na frente, já uma parada minha, a pessoa já para, né? E aí sim, eu já via, por exemplo, uma pessoa que ia abusar de uma senhora no supermercado. E eu tive que botar um marmanjo no lugar dele, né? Então, aí eu interfiro. Mas se é uma coisa das duas ali, aí eu já não. Mas Nesses quando eu vejo uma casos... situação assim de... Nesses casos, eu acho. Acho que esse é um caso que vai pro lado, assim, da agressão mesmo. Eu acho que sim, que tu tem sempre que defender. Sim. Né? Independente se tu conhece ou não a pessoa, ainda mais se é uma mulher, uma idosa, uma criança, alguma coisa, acho que é importante defender. Mas eu digo, por exemplo, vou dar um exemplo. Lili brigou com a Carmen, tá? Aí as duas estão lá pra se matar a qualquer momento. Nós duas brigando, Lili. Quem é que sai sem cabelo? Imagina. Fecha a porta e vai embora. Eu pego um saco de pipoca, gente, e fico vendo assim, ó. Isso é muito Eu não vou interferir, eu vou engraçado. deixar elas brigando. Porque a gente diz o que pensa. Eu também, quando eu tenho que ser explosiva, eu sou. A Soninha e eu vamos pegar um balde de pipoca, não é um saco, é um balde e nós vamos ficar assim, ó, olhando as duas brigando. Ninguém nos defender. Mas a gente não vai brigar mesmo. E aí a gente não precisa de Mas aí, defender. mas só para vocês entenderem o exemplo de não interferir no destino, que é uma coisa importante, eu acho, de se refletir, sabe? Tá, vocês estão, né, no meio da briga, só que assim, ó, tu foi uma sacana com ela, entendeu? Tu fez a maior sacanagem da vida. Só que assim, ó, a Lili precisava passar por aquilo. E quem sou eu Daí aqui? tu vai assistir de camarote. Só comendo pipoca. Mas quem sou eu para tirar o aprendizado dela? Entendeu? Eu não consigo. As pessoas, assim, para me tirarem de sério, elas custam. Mas quando me tiram, não tem para ninguém. Eu também. E a gente vai contar isso depois do nosso comercial, então não sai daí. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. E hoje vim falar com você que tem aquelas manchas no rosto que incomodam, chamadas de melasma. Melasma, ele vem de vários fatores, entre eles a exposição solar, diferenças hormonais e também da gente pegar calor. Calor como calor, Karen? Pegando, cozinhando, entrando no carro que está quente. A gente quando entra e sai de ar-condicionado e a gente vê que aquela mancha piora. Pensando nisso, a Matéria Pura desenvolveu 2 cremes para você. Um para o dia e um para a noite. Semana que vem eu vou explicar cada um deles para você entender direitinho. Ou, tá curiosa? Vem até a Matéria Pura, a gente pode explicar para você.
Você encontra matéria pura em 2 endereços, na Cristóvão Colombo, 2009, em Porto Alegre, ou na Rio Branco, aqui em Carlos Barbosa. Hora de Liberou por aqui. E você que já nos assiste, já conhece o Liberou. No Liberou você consegue assim, ó, se desfazer de muitas coisas que não lhe servem mais, às vezes até de uma casa inteira, Sim. do novelo de lã até O faqueiro de prata. Isso. Vendendo, gente, é isso aí. Você chama o Liberou vê tudo que você quer vender, precifica, arruma, Organiza. faz um open house, vende e você só vai acertar na hora de receber o dinheiro. Você recebe o seu dinheiro e um percentual, é claro, vai para o Liberou, não é? Sim. Mas como a gente ama uma novidade, o Liberou agora tem um espaço próprio se você quiser fazer algum garimpo. Sim. Fala um pouquinho disso. É o Ed. Garagem Liberou, na Rua Pinheiro Machado, que são todos os acervos das casas que não são que não é a casa Sim. inteira. A gente leva esses acervos e faz a venda dentro do Garagem Liberou. Ai, que bacana. Então, isso quer dizer, Helene, vamos ver se eu entendi direito, que para quem quiser vender também pequenos lotes, Isso. está valendo agora, valendo. Uhum. porque o Liberou agora tem um espaço próprio onde você pode ir com hora marcada, tem que marcar hora, Sim. tá? Porque ele não está sempre aberto, com peças super especiais, achados incríveis, com um precinho, ó, lá embaixo. É hora de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar em como rejuvenescer de uma forma suave e natural. É um assunto bem que está cada vez mais na moda, assim, procedimentos que deem um resultado, mas que não mudem tanto. Então, assim, que resgatem traços que a pessoa tinha antigamente, que foi perdendo com o passar do tempo. Um procedimento que está se realizando muito, e que tu teve, né, o prazer de provar ele na carne, que é o mini lift. O mini lift ele pode ser feito, um mini lift para erguer sobrancelhas, um mini lift na parte central do rosto, tá? E o mini lift do pescoço. Eles são versões mais simples dos lifts tradicionais e que a recuperação é melhor, eles mexem em partes do rosto e do pescoço que estão precisando mais. Às vezes a pessoa está quase satisfeita com o seu rosto, com a sua beleza, e tem uma parte que não está legal. Ela, doutora, eu envelheci mais o pescoço, eu envelheci mais as bochechas, as bochechinhas de bulldog, minha sobrancelha caiu muito. Então a gente consegue trabalhar às vezes uma região só do rosto de uma maneira suave e que gera menos mudança. Então aquela mudança é sutil. Muitas vezes essa mudança não é percebida pelos outros porque mexe numa zona só. É bem comum aquele comentário, tu tá bem, não sei direito o que aconteceu, parece que tu deve ter feito alguma coisa que tu tá bem. Então, assim, o mini lift dessas 3 regiões, ele serve exatamente para isso, para atuar de maneira mais específica naquele segmento da face, do pescoço, que o tempo judiou um pouquinho mais, de uma maneira suave. Hoje em dia a gente traciona menos, a gente tenta mudar menos, para que o resultado fique dentro de uma corrente mais natural. E o melhor de tudo isso é que não precisa ir para o hospital. Dá para fazer na clínica mesmo, não é, doutor? Então, é muito tranquilo, gente. Faz 2 anos que eu fiz o meu e eu percebi um ganho muito grande. Estou muito feliz com ele, porque ele me deixou bem para a minha idade. E a minha intenção não era parecer uma mulher mais nova, não é? Até porque outras partes do corpo denunciam também, não é, doutor? Bom, o mini lifting é tranquilo, é rápido, é feito a nível ambulatorial, não é? Isso. A gente já vai para casa, em 2, 3 dias tu já pode trabalhar. Ele é menor, tudo é menos, incha menos, não fica roxo, ou se fica roxo fica bem pouquinho, em 7 dias tira os pontos. Nada de dor. Maravilhoso. Semana que vem tem mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje nós queremos saber quem é você numa briga. Gente, vocês são daqueles que conseguem dormir brigados com alguém? Não. Eu também não, sabe? Por isso que eu falo. E daí, por isso eu acho que essa explosão, por um certo lado, é boa, só que eu perco a razão porque muitas vezes eu acabo sendo irônico. Isso eu acho que é uma coisa que
Ai, o deboche incomoda. O né? deboche incomoda. Incomoda. Só que eu não fico aquilo entalado. Se eu olho e aquilo lá tá assim, ó, tá me corroendo, eu seguro uns minutos pra não ser estúpido e não perder a razão. Mas uma hora tu solta. Formulo a frase e solto. Não, mas solto logo em seguida. É só o tempo pra eu não ir naquele impulso, porque senão é Falar capaz de eu pior, voar na pessoa. Falar pior. Mas Entendeu? tem Então, pessoas tentar não ser tão reativo. que tem aquela coisa assim, ó, aquelas não falam nada na hora da briga e vão guardando, guardando, e no dia de uma discussão pesada elas trazem todo É que eu tudo aquilo que ficou guardado. Eu não gosto disso. Eu também não gosto, eu gosto de resolver as coisas na hora. Por isso que eu chego e se, por exemplo, assim, ó, vou dar o exemplo lá em casa. Se o Iago tá com cara de bunda, eu falo, o que que houve? Aí ele fica aguardando, assim, ó. Dele, não houve nada. Eu falei, não, houve sim, eu acho mais fácil a gente falar de uma vez. Eu quero conversar contigo, eu acho que nós precisamos resolver. Eu sofri com isso, Pedro. Tem alguma coisa que Eu detesto gente emburrada. Não, eu falo pra ele, tem alguma coisa que eu te fiz, ou que tu não gostou, ou que aconteceu, alguma coisa, eu preciso que tu fale pra gente resolver. Porque eu não vou ficar aguentando tua cara de bunda até o final do dia. Até porque sem Agora- saber o problema não tem como É, resolver. eu gosto de resolver tudo na hora. Agora eu também. lembrei Eu de também. de uma situação que me aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um namorado e tal, e brigamos. E eu deitei para dormir e não consegui dormir. Eu sei que era 2 da manhã, eu levantei, peguei o carro, fui no apartamento dele, bati, de quem não vai dormir, não vai ser eu, vai ser ele que vai ficar sem dormir. Fui lá, tive a loucura. Fui lá, disse o que tinha que dizer, agora fica tu sem dormir, porque eu voltei para casa. Tu sabe, Lili, que eu sou assim Longa de também. tá. Eu sou, não fico. Sabe que logo que eu casei, meu marido é de origem alemã e eu sou de origem libanesa, que bota tudo pra fora, né? Então, quando a gente brigava, ele ficava me olhando assim, como se eu fosse um ser de outro planeta, e isso fazia com que eu gritasse cada vez mais. E se eu ia dormir de briga com ele, eu pensava assim, só quero ver se ele vai conseguir dormir. Quando ele Coitado. começava a roncar, eu sacudia ele. Agora tu vai me pedir desculpa. Não é assim. Hoje a gente já discute no Consegue mesmo falar. nível, porque ele aprendeu a falar. Mas antes era assim uma tortura para mim, porque eu via ele me olhando como quem diz assim, quem é essa louca? Tá ficando louca? E E no cada vez eu trabalho? ficava mais louca. E no trabalho, vocês são de falar assim também mais diretamente? Eu sou mais irônica com o cliente, assim, eu uso bastante ironia. E, eu E não com consigo- fornecedor, coisa assim? Não tenho, graças a Deus, não tenho problema assim com fornecedor, sabe? Eu também não. Eu tenho problema, às vezes, Inveja. com clientes. Não, às vezes o que eu tenho é problema com cliente que se fazem louca, às vezes pedindo, que são mal educadas, entende? Que daí tem que partir para ironia, porque tu vai fazer o quê? Eu vou te dizer, uma coisa que eu detesto é aquela pessoa que simplesmente está tudo bem, daí tu não sabe se tu fez alguma coisa para ela, porque ela vira o coxo de uma hora para outra, né? E daí tu pergunta, Tu fica no aconteceu vácuo, alguma né? coisa? Não, nada. Nada, mas ela muda totalmente contigo. É óbvio que aconteceu alguma coisa. Eu acho que às vezes a gente pode fazer alguma coisa, uma palavra maldita, Claro. que tu não fez por querer, tanto que passa batido. É muito melhor quando a pessoa chega e diz pra ti, não, eu não gostei que tu fez isso, isso, isso. Sim. Eu acho assim com meus clientes, se eu tenho algum problema com o cliente, eu falo numa boa, olha, aconteceu isso, isso. A primeira coisa é falar numa boa. Daí, dependendo do que vem, a gente vê o andamento da coisa, né? Porque a gente nunca sabe Mas como é que a pessoa ideia, tá naquele claro, a dia. ideia, também a gente... eu busco muito por justiça, em ser justa naquilo que eu estou dizendo. Eu não gosto de fazer injustiça com ninguém, né? Mas eu compro uma briga se tem que comprar. Mas compro é que minha, eu do vizinho, percebo, de todo assim, mundo. Essas pessoas que elas ficam caladas, elas normalmente são muito irresponsáveis emocionalmente, sabe? Porque como elas não se preocupam com a responsabilidade emocional delas, de como Claro. elas vão ficar, elas estão cagando pros Não, outros. isso faz mal para quem fica quieto. Sabe? E aí tu fica mal porque tu não sabe como é que te posiciona. Profissionalmente é muito ruim, muito- assim. é. Eu sempre prefiro um cliente que para e fala a verdade, Toda a vida. porque daí tu aperfeiçoa. Eu acho que o nosso trabalho é feito para isso, nós precisamos nos aperfeiçoar, né? E eu E sempre saber ouvir, prefiro né? clientes assim como quando fazem alguma coisa para mim, eu sou bastante realista, do que alguém que fica quieto e nunca mais volta. Tá certo que depende do comportamento de cada um, né? Ok, mas às vezes a gente passa
porque lá na loja nós somos em 4 pessoas com comportamentos completamente diferentes. É impossível não ter atrito, né? É impossível não ter atrito e sempre a cliente se identifica com um mais que os outros. Isso é normal. E é muito comum um de nós, às vezes, cometer uma gafe ou fazer alguma coisa que às vezes o cliente se emburra e não volta mais e tu pergunta e a pessoa não fala. Tem muitos que eu pressiono, assim, que se já é um cliente mais antigo, eu costumo falar assim, eu digo, olha, desculpa estar sendo tão invasivo, mas eu gostaria muito de conversar contigo. Saber o que aconteceu, né? Porque assim, ó, se eu te fiz alguma coisa, eu gostaria muito de saber. E se outra pessoa te fez alguma coisa, por favor, me fala, porque assim, ó, não tem problema tu não voltar mais na loja. Mas eu preciso saber o que aconteceu. Porque isso contribui também para o crescimento, não é? Porque eu tô aqui querendo trabalhar, claro. Não tô aqui brincando, entendeu? Eu quero com trabalhar e eu quero que, enfim, que me falem a verdade. Assim como eu também falo muito com os meus fornecedores, que às vezes quando tu trabalha com vários artesãos e fornecedores pequenos, assim, não são estruturas grandes. Então, digamos assim, ó, se um acordou com enxaqueca, é um dia que não vai trabalhar. Claro. Entendeu? E isso atrapalha um processo todo, que daí... É um efeito dominó. É um efeito dominó. E tem muitos que são muito irresponsáveis. Porque às vezes pegam o teu pedido e fazem um outro na frente maior porque pagaram na frente. Claro. Aí eu tenho que chegar e negociar e dizer, tá, quanto que tu já quer que eu te pague para tu pegar o meu pedido de uma vez para... Então, assim, esse tipo de coisa me incomoda. Mas isso é até antiético, né, Pedro? Daí é de botar a pessoa mas daí... na parede. Tá, né? mas daí tu põe na parede, a pessoa não te entrega uma mercadoria, daí tu tem que devolver o dinheiro para cliente, aí tu te queima com a cliente, Efeito que não bolha. tem culpa. Gente, o que vocês me dizem dos famigerados grupos de WhatsApp? Não participo. Tu não participa, Não, Soninha? me nego. Ainda mais agora, gente, nós Não passamos por uma não. polarização política muito complicada. Nossa. E agora, ano que vem, vai ter outra. Então, se preparem para brigar nos grupos do WhatsApp. Sabe que nós Peguem suas bandeiras e se preparem. Eu tenho um grupo de WhatsApp com as mulheres da minha família. Nós somos 3 irmãs, né? Tem as sobrinhas. E todas elas interagem no mesmo grupo. Olha, eu vou dizer para vocês, é difícil não ter um dia que tenha um quebra-pau. E o engraçado é que o quebra-pau é só entre as irmãs e não entre as sobrinhas. Daí sempre a gente acaba saindo do grupo, entra e sai do grupo, entra, e só sobram as sobrinhas. Daí a gente começa, faz as pazes no telefone, E volta. pede para o administrador, me bota de volta no grupo, que é sempre uma sobrinha. Mas é assim, ó, é um grupo que eu já estou quase desistindo, porque não tem condição. Eu eu não não participo de A grupos. gente briga direto. Eu não participo. Eu não tenho maturidade. Sabe que grupos que eu tenho no Eu não WhatsApp? leio. O nosso grupo aqui da gravação. Tenho um grupo das minhas meditações da segunda-feira, que é um grupo esotérico que nós temos e que tem regras bem específicas. Com meu pai, com a minha mãe e com o Iago. O que tu chama de regras específicas? Nesse grupo, por exemplo, assim, ó, com essa questão de polarização política, tem gente que não tem noção. Então não dá para falar de política. Então, assim, ó, é um grupo espiritual, ninguém quer saber O que tu pensa? o que tu pensa. É verdade. Então, assim, ó, o teu posicionamento espiritual é tão bonito. Nós temos todos nós ali somos pessoas muito estudiosas. Todos temos bagagem, senão a gente não ia estar junto, né? Então, assim, às vezes por algum adversário político, seja esquerda, Sim. direita, não importa, toda aquela relação de confiança, aquela relação linda, Se quebra, né? porque nós nós nos despimos espiritualmente, tá todo mundo pelado espiritualmente. Aí tu briga por um político, É verdade. tu quebra sabe tudo que eu acho uma aquilo. burrice Eu brigar? também acho. Pelo amor de Deus. Política, religião, E acho que futebol, cada um tem pelo sua amor de crença, Deus. né? E as suas Todo mundo sabe que o Grêmio é melhor. Ah, não! Nós vamos brigar. Adorei. Gente, nós vamos ter intervalo comercial e já voltamos. Então não sai daí. Boa tarde, feminíssimas! Uma das coisas que mais nos diferencia aqui na nossa clínica é o atendimento humanizado da Camila.
A Camila é a pessoa que está aqui, ó, por trás do telefone, por trás do WhatsApp, te dando aquele atendimento personalizado, seguro, maravilhoso, informativo, com aquela simpatia que ela tem sempre aí para atender vocês. Tá cansado, né, de ser tratado como máquina? Pois é, nosso diferencial é esse. Nós aqui somos humanos e tratamos o nosso cliente com todo o respeito e carinho que ele merece. Né, Camila? Hora de Andê por aqui. A Andê que tem aqueles básicos necessários que a gente ama. E temos lançamento da semana. Maravilhoso. Que eu adorei. Cacharel cinza em ribana, que é assim, ó, aquele tem que ter no armário, né? Tem que ter, é uma ribana com viscose, então ela tem é um maravilhosa. toque maravilhoso. Não, lembrando que as meninas trabalham só com tecidos de super qualidade, é direto de fábrica. E olhem a pantalona, gente. Isso aqui não é conjunto, são peças vendidas separadamente, do P ao G, não é? Isso. E tem que encomendar rápido quem quer, porque já está acabando. já tem até fila de espera, porque preço de custo, aquele básico que a gente usa, do tênis ao salto, e está sempre bem vestida e principalmente confortável. Que é o mais importante. Que é o mais hoje em importante. Básicos Andê, a preço de fábrica, só com as meninas mesmo. Você compra através do Instagram, WhatsApp ou então direto na torre comercial do Lindóia Shopping. É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em Sandra Tese, não tem como não falar em conforto, em tradição, em qualidade, em peças super charmosas para a gente ficar em casa, para dormir, para ficar super confortável. E com esse friozinho, então, nem se fala. Eu vou começar mostrando para vocês a minha encomenda de hoje, que é essa pantufinha. Gente, eu tenho essa pantufinha, todos os anos eu encomendo para a Sandra, porque ela é super deliciosa, ela é toda forrada com pele, antiderrapante, quentinha, super quentinha. Então tem várias cores, toda a numeração, tem pantufas também masculinas, chinelos, ó, aprovadíssima por mim, porque é só o que eu uso no inverno e eu amo. Mas hoje a Sandra nos mandou peças muito, mas muito charmosas. E eu vou começar por este casaco aqui para a gente usar em casa, de Sherpa, super quentinho, super gostoso, e a vantagem é que ele não pesa nada no corpo, não é aquela coisa que a gente carrega em casa e parece estar carregando o mundo nas costas. Ele é muito gostoso e vou dar até o preço dele, R$149. Muito bom o preço, não é? Daí agora, ó, gente, vamos para o meu favorito de hoje, que eu achei um charme isso aqui, que é esse pijama aqui em fleece. Para quem não conhece, o fleece é super quentinho e ele é muito macio, assim, ó, tu toca, é uma pele de pêssego. E olhem que charme, ele com essa calça também, com os bolsos laterais, lindo, né? Eu fiquei apaixonada por essa peça, ele é lindo de morrer. Bom, para completar os pijamas, a Sandra me mandou também esse pijaminha aqui num soft cotelê. Para quem conhece o soft, sabe que o soft é muito quentinho, porque ele é todo assim apeluciado por dentro. Gente, ele é super quentinho e ele tem essa aparência de veludo cotelê. O veludo cotelê, para quem acompanha todas as tendências de moda, ele está super em alta de novo. Então, como vocês podem ver, ele parece até um abriguinho para a gente usar e super, super quente. E agora, ó, o que vocês acham de sair do banho e colocar este hobby aqui? Não, olha o que é a fofura, o que é a delícia. Esse aqui também é naquele material fleece, que é o mesmo deste, que ele parece um veludo de tão molinho e é muito, muito quentinho e leve. Eu sempre sou a favor das roupas super leves para a gente ficar em casa. A Sandra Tese tem uma tradição no Moinhos de Vento já de muitos anos e fica na galeria Moinhos de Vento, que é na Independência, esquina com a Ramiro. A loja da Sandra é em frente à banca de revista, do lado da lotérica. Nós estamos esperando você lá, porque lá a gente
tenha certeza que compra peças que vão durar uma vida inteira. Eu sempre digo para a Sandra que isso vai até contra o negócio dela, porque a gente tem preço lá e peças assim de extrema qualidade. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Gente, vocês são daqueles assim que respondem cinicamente com uma figurinha ou um emoji? Não. Eu Eu, às respondo vezes, respondido. Sim. Eu às vezes sim, porque eu acho que a figurinha diz tudo. A figurinha diz mais do que a gente queria ter. Eu sou da teoria da gente... Eu escrevo, assim, sabe? Quando eu não gosto de alguma coisa, eu sou muito direto. Muito direto. Então eu digo, olha, sim ou não gostei, não quero mais que tu fale comigo Mas dessa maneira. a tua coleção de figurinhas é muito boa. É boa, né? Eu acho. Mas a minha coleção de figurinhas, quem quiser me adiciona no WhatsApp que eu mando. Mentira, não mando não. São muito bagaceiras. E tu sabe que assim, elas são mais para brincadeiras, assim. Eu acho que nem a gente tá conversando, assim, daí solta uma brincadeira. Eu não tenho figurinha de briga. Mas às vezes, quando tu quer ironizar a pessoa que tá lá do outro lado, ou então tu quer cortar a briga, tu manda uma figurinha, acabou. Ah, sim, para tentar amenizar, né? Para tentar amenizar, ou até uma para ela também cair no ridículo de algumas coisas. Quando a pessoa entende, né? Quando a pessoa louca que não entende, né? O problema, na real, para mim, de brigas em geral, seja um motivo que for, né? Tirando a parte de ser do Grêmio, né? Que realmente é o melhor time de futebol. Né? Que é unânime. Então, assim, se tu pra avaliar, a maioria das brigas são por ego. Porque as pessoas são muito infantis, né? Então... De ter a última palavra, né, Pedro? Como tem pessoas que precisam dizer a última Nem palavra. que seja desculpa. Não. Dificilmente ela vai seguir essa ainda, né? Eu acho que tem muita coisa, assim, muito ego mesmo, é que eu vejo umas brigas de uns motivos tão idiotas, assim, umas coisas tão... que pra mim não faz parte da minha realidade, entendeu? Eu custo a brigar, sabe? Pra eu brigar tem que... Então, assim, eu não tenho muito problema com isso. A hora que eu realmente vou brigar é por uma coisa mais séria. Sim. Porque eu não esquento muito minha cabeça. Eu admiro muito aquelas pessoas assim, que elas conseguem manter a classe numa briga e que na hora de responder elas vêm com aquela palavra-chave que derruba o outro, mas com classe, né? Acolhe os dedos. Eu, infelizmente, ainda não consigo ser assim, mas gostaria de ser. Eu acho muito, muito bacana isso, acho bonito. Tu vê uma pessoa falando, te respondendo com classe sem se exaltar, né? Porque tu tem que ter um autocontrole para tu não te exaltar. E vem com aquela palavra-chave que acabou com tudo. Né? Corta os dedos. Eu tenho uma Tu tem inteligência emocional na hora da briga, né? Não é todo mundo. Ela fala assim, quando alguém diz alguma coisa pra ela, tipo, ela fala assim, entenda que tudo que tu fala sobre mim é sobre você que você está falando. Eu acho tão chique isso. Mas eu acho tão chique. Eu tenho uma amiga que olha assim e que ela diz sempre assim, tu vê, né, eu não faria melhor. Ela sempre diz assim, e daí ela nos desarma, eu me desmonto quando ela diz isso. Pois é, tu vê, eu não faria melhor. Acho muito bom. Sabe que as brigas aqui na minha casa são muito engraçadas, assim, minhas, com meu marido. Porque ele tem a sala de TV, que é uma sala também onde ele faz os projetos dele.
E quando ele tá brabo com alguma coisa, que ele se enfurece, ele fecha a porta da sala. E a nossa cachorra, Nala, que é um vira-latão grandão, ela vai lá e abre a porta. E ele vai e fecha. E ela abre a porta. O cachorro compra briga. Compra briga. Eu tenho 5 cachorros e nas brigas eles ficam do meu lado. Coitado do Flávio. São dela. Eu tô do lado do Flávio. Eles ficam todos... Só tu. Eu tô do lado do Primeiro, Flávio. porque os cachorros não deixam ele ficar com a porta fechada. E segundo, porque eles ficam todos comigo. Sim. São os teus cachorros. Já É bem... tô ali, então, assim, super E apoiada. briga com o vizinho. Nunca Pois é, isso eu acho muito complicado, eu acho Pedro, a perigoso. perseguição dos vizinhos. Eu sou um imã de vizinhos ruins, eu já falei isso Eu em vários acho programas. muito perigoso tu brigar com o vizinho, porque é uma pessoa que tu não conhece intimamente, tu não conhece ainda. Quem a gente conhece intimamente? A gente pensa... Não, mas é uma pessoa que tu conhece normalmente muito superficialmente, a ponto de brigar, né? E normalmente são brigas muito idiotas. Não. Às vezes nem tanto, porque pode existir falta de respeito, coisa assim. Mas eu acho que te descontrolar com o vizinho é muito perigoso. É ruim. Primeiro porque tu não vai ali e ficar numa boa como quando tu briga com um amigo, um irmão, né? E daí tu vai ter que conviver com aquela pessoa diariamente, encontrar no corredor, encontrar nas reuniões de condomínio. Eu acho complicado. É eu desagradável. tenho medo de briga de vizinho. Eu... Acho que nunca tive muito Eu problema. também Eu nunca tive tive. agora nesse prédio que eu moro, né? Que tem uma pessoa que é insuportável, mas ele já sabe que é insuportável. E como eu já mostrei aonde que ele pode chegar, ele Já não tá levanta, tudo ele já resolvido. baixa os olhos quando me Mas enxerga. cria um climinha, né? Mas eu... Mas Eu agora tô morando num prédio com... Me mudei há pouco, tô morando num prédio com poucas famílias. São poucos apartamentos. Então tu não vê as pessoas. Agora nos outros que eu já morei, que era um pouquinho mais de gente, assim, né? Eu acabei brigando com muita gente, mas não era eu que brigava, eram normalmente pessoas assim... Que tem muita gente sem noção, tem muita gente isso tem que não respeita o espaço do outro, porque quando tu tá em condomínio, Tu sabe, tu tem que saber também até onde tu vai, né? um tempo atrás, a minha cachorra pulou da janela, gente. Eu não sei se eu já contei essa história, mas ela pulou do 12º andar e não morreu. E quando ela caiu, imagina, 12 andares, ela caiu em cima de uma palmeirinha, daquelas palmeiras pequenininhas assim, e quebrou um dos galhinhos da palmeira. Porque quando ela, sei lá, caiu, imagina, em cima da palmeira, quebrou um galho. E teve uma pessoa que implicou que o galho estava quebrado. aí mas tem gente que não tem o que fazer. Mas o que ele queria? Não, aí ele olhava, realmente, agora a gente tem que ver o que vai ser feito com esse galho. Cola, meu amor. Eu olhei assim pra ele. Eu olhei transforma assim num pra ele. coelho, dá Eu uma olhei pra tunda ele, de laço. Eu falei, mas esse galho já tava assim. Aí eu começo a incomodar, né? Não, esse galho já tava assim. Não tava, ele Mesmo estragou que depois. Não tava, amorteceu Não. a queda. Aí ele olhou e ele, não, foi depois que a tua cachorra caiu. Eu falei, então me mostra uma foto provando. Ele já tava assim, o galho. Não tava. Aí eu começo a incomodar, né? Eu falei, mas me mostra uma foto, me prova. Filma. Há controvérsia. Antes, né? Me A diga. foto de antes, eu falei, me prova então. A pessoa ficou furiosa comigo. Aí ele, pois é, não sei o quê. Daí eu vou pegando, às vezes assim, e vou incomodando. Daí tinha uma outra vizinha que estava incomodando também, né, com essa mesma função, e que veio com esse papo. E que nas idas e vindas do corredor, eu ia até a garagem, coisa do gênero, eu a cumprimentava, ela não me retornava. Aí um dia, eu passei, oi, tudo bem? Ela passou reta, assim, não me cumprimentou, e eu só dei um grito, que velha mal educada. Ela virou a cara assim, o que tu falou? Agora tu ouviu, né, velha mal educada. Já criou a briga. Agora, gente, tem aquelas pessoas que engolem muito no trabalho, na vida pessoal. No e trabalho depois é muito elas comum, vão né? pra rua, não é? Eu já presenciei várias vezes, assim, em lojas, elas descarregam tudo numa pessoa que fez quase nada, né? Isso é muito Acontece comum muito. de tu ver, não é? Pessoas que engolem e vão descarregar Essas no são outro. perigosas. Vão que no descarregar trabalho, no outro que não tem tanta culpa, não é? Ou então aquela pessoa que engole muito em casa e descarrega nos funcionários, né? Eu acho que aí a gente tem que também fazer uma meia-culpa, reconhecer e se desculpar, porque isso é mais comum do que a gente pensa, né? É verdade, bem Muito mais comum do que a gente pensa. E o que vocês teriam para dizer para os nossos amados telespectadores
Quando vem aquela hora da briga, fazer o quê? Meter o som, se fingir que não está acontecendo? O ideal seria não entrar na briga, mas isso tudo depende do temperamento de cada um e depende da situação também, eu acho, sabe? Porque tem coisas que não tem como a gente ficar quieta. Não tem, né? E tem outras que tu pode relevar, dependendo da intimidade que tu tem com a pessoa. Não, porque tem gente que é tão irrelevante na tua vida que tu vai comprar briga pra quê? Mas principalmente, gente, se aquela pessoa é importante para você e se você viu que você passou da medida com ela, não é? Eu acho que Fale, abre a boca. Tu chegar e dizer, eu entendi que eu errei, né? Tu é uma pessoa bacana para mim. A gente reconhecer, eu acho que isso, por mais que tu exploda, tu reconhecer, eu acho que é um grande mérito. Nós queremos saber de você. Quem é você numa briga? Nos conta, nos manda dizer e semana que vem a gente se encontra. Até lá! Sejam muito bem-vindos a mais uma Hora da Cozinha. Eu sou Carmen Achute e estou aqui para trazer receitinhas super fáceis que qualquer pessoa, mesmo não tendo intimidade com a cozinha, consegue fazer. São receitas que passam de geração para geração na minha família e hoje eu trouxe aquela que não pode faltar em nenhum aniversário de família, em nenhum lanche de família, que é a torta fria. E nós vamos fazer uma torta fria de atum. Super fácil de fazer, gente. Ingredientes assim não são muitos, tá? Nós vamos precisar de azeite, tá? Para refogar uma cebolinha pequena, bem picadinha. Aqui eu coloquei 2 latas de atum, mas para quem não se preocupa tanto com o recheio farto, pode ser 1 lata de atum sólido, maionese, leite para molhar o nosso pão de torta fria, leite com 1 colher de sopa de maisena, tá? Aqui eu tenho meia xícara de leite para 1 colher de sopa de maisena. Sal e pimenta a gosto e o nosso pão de torta fria, que é aquele pão sem casca. Pão de forma pode ser aquele comprido para torta fria mesmo, mas se você não encontrar, como eu não encontrei essa semana, você pode comprar aquele pão de forma sem a casca ou tirar a casca em casa, tá? Nós vamos começando então com 1 fio de azeite para refogar a nossa cebola. Primeiro, antes de colocar o atum, a gente refoga bem a cebola até ela ficar douradinha, tá? É muito rápido de fazer, mas a gente tem que seguir todos os passos certinhos para ela ficar exatamente como a minha mãe fazia. Então vamos lá. A torta fria também dá pra gente fazer uma variação com frango ao invés do atum, franguinho já desfiado e cozido ao invés do atum, que também fica uma delícia. E ela é sempre bem-vinda, não é? Ela tem a cara daqueles encontros familiares. Nunca falta uma torta fria, seja no Natal, no aniversário, no lanche.
na janta como entradinha, ela sempre cai bem. Bom, agora que a minha cebola já está refogada, eu vou colocar o atum. Eu deixei um pouquinho do óleo do atum, não coloquei ele todo, mas já tá dando aquele cheirinho assim, ó, super gostoso. Vou refogar então um pouquinho esse atum com a cebola. Agora eu vou temperar. O tempero é a gosto, tá? Eu vou botar uma pitada, aliás, 2 pitadinhas de sal, que eu acho que uma pitada é pouco. Pimenta. Não esquece de ligar aquela musiquinha na hora que estiver cozinhando, porque é impressionante como faz diferença, não é? A gente, quando tá com a música ligada, que tá cozinhando, a gente nem sente o tempo passar. Agora que meu atum está refogado, eu vou colocar o amido de milho, que eu vou dissolver nessa meia xícara de leite e vai dar aquela engrossadinha. Esse recheio também ele é interessante até para fazer como uma pastinha, para servir com torradinhas. Ele é muito gostoso. Se quiser dar uma incrementada, mistura uma colher de sopa de maionese. Eu não vou colocar aqui a maionese, porque a maionese já vai na cobertura da torta fria. Mas para transformar ele em pastinha, cai bem a maionese. Pode botar uma pitadinha de mostarda, de ketchup, que ele fica super gostoso para gente saborear com um baguete ou com alguma torradinha. Mas para torta fria é só isso: a cebola, o atum, sal, pimenta a gosto e o leite, a meia xícara de leite com o amido de milho. Bom, agora nós vamos à montagem da torta fria. Vocês viram como é simples? Às vezes a gente não faz achando que é complicado e não é nem um pouco complicado. Ó, coloquei aqui o meu pão, que poderia ser aquele inteiro. Eu vou molhar esse pão com leite. Para isso que era a outra xícara de leite, tá? Sempre que eu coloco o pão, eu molho ele com leite, porque daí ela fica bem consistente, bem molhadinha, que é como a gente gosta. E agora eu vou distribuindo o recheio. Olha, vocês não têm noção o cheirinho que está aqui. Ela é muito boa e como vocês podem ver, ó, não precisa ter nenhuma habilidade na cozinha, porque é muito simples, fácil de fazer. Daí agora eu vou fazendo as camadas, ó, do pão com o atum e leite, para ele ficar bem molhadinho. Essa é uma opção muito boa também de entradinha. Daí a gente serve já no prato, a fatia já no prato, quando a gente vai fazer um jantar, um almoço. E pode colocar alface de acompanhamento, que fica delicioso, aquela alface toda cortadinha em tirinhas. Fica uma entrada super deliciosa e também bem caprichada, não é? E agora a nossa última camada de recheio. Ó, então foram camadas bem generosas, lembrando que aqui eu usei 2 latinhas de atum. Minha última camada de pão. Neste aqui não vai leite, a última camada não vai leite, porque eu vou colocar a maionese.
Bom, agora, ó, eu vou alisar essa maionese para ela ficar bem bonita. Acharam fácil? Facílima, não é? E o que ela tem de fácil, ela tem de deliciosa. Gente, isso aqui é uma maravilha. E claro, que a gente faz, a gente tem que provar, né? Façam e me digam se vocês gostaram. Na semana que vem, eu volto com mais um episódio da Hora da Cozinha. Até lá! Da cozinha. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. Churros de doce de leite é sempre uma boa pedida. Mas daí a gente se pergunta, mas dá uma mão de obra fazer os churros e frita e faz a massa. Mas como aqui na Hora da Cozinha a gente preza pela facilidade, pela rapidez, pela economia também dos ingredientes, eu vou ensinar para vocês um churros facílimo de fazer e que no resultado final o gostinho fica o mesmo. Dá para acreditar? Não dá, né? Pois é, mas vocês vão acreditar depois que eu terminar essa receita. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Só isso. E uma air fryer. A air fryer veio para facilitar a nossa vida na cozinha. E a gente consegue fazer alimentos assim super saudáveis e rápidos com ela. Mas vamos à nossa receita. Como é que é esse churros com pão de sanduíche? Bom, gente, nós começamos tirando as duas casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche, deixar ele bem fininho, sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite. E vocês devem estar pensando, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é tão fácil de fazer e tem aqueles dias que a gente tem uma vontade de comer um docinho, não é? E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó. Fica um rolinho. E assim eu vou fazendo com os outros. Bom disso aqui é que é super rápido. Quando tu tá com as crianças em casa, filhos ou netos, quer fazer um lanchinho,
É super rápido e não tem quem não goste, não é? Bom, não esqueçam então que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Em relação à quantidade, é claro, vai depender do número de pessoas que você tiver em casa, não é? Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo, isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho, com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.